As grandes obstruções de consumo vividas na China em nome do tal Covid-0 do governo comunista chinês e que, na visão da equipe de pecuária de corte da Rural Business, não passam de uma segunda e radical manobra para mexer com a economia global e também derrubar o consumo de alimentos no país mais populoso do mundo, provocam uma situação de incerteza entre os exportadores. Está mesmo difícil prever cenários futuros de consumo de carnes na China? E o que pode acontecer no mercado de exportação de carnes aqui no Brasil? Você que opera direta ou indiretamente no mercado de proteína animal deve ou não ficar preocupado. Já mostramos aos nossos assinantes o que aconteceu com as exportações de carne bovina in natura durante o primeiro quadrimestre de 2022 e os alertas antecipados avisando que todos os recordes seriam batidos se confirmaram. Agora vamos mostrar o que aconteceu com as exportações de carne bovina in natura e processada juntas, coisa que os grandes frigoríficos e os sites inocentes ou devidamente pagos para ocultar valiosas informações nunca vão contar aos operadores deste mercado. Como alertado antecipadamente pela equipe de pecuária de corte da Rural Business, os frigoríficos brasileiros exportadores de carne bovina in natura e processada estão comemorando o maior faturamento da história para um primeiro quadrimestre. E não é qualquer aumentozinho não, é aumento pesado de faturamento. Os mega frigoríficos sabem e não vão sair espalhando por aí que durante os meses de janeiro até abril desse ano, o mercado internacional adquiriu dos frigoríficos brasileiros 710.910 toneladas de carne bovina in natura e processada, volume 27% acima de igual período de 2021 e o maior resultado da história. Em dólar foram faturados 3.970 bilhões de dólares, uma alta de 57,9% na comparação anual. E com a moeda americana sendo trocada a uma média de R$ 5,11, patamar 7,1% menor em um ano, os frigoríficos exportadores brasileiros conseguiram colocar no caixa a receita recorde de 20 bilhões e 300 milhões de reais. Alta de nada mais nada menos que 46,7% em um ano. Do total embarcado nos primeiros 4 meses deste ano, 88,1% foram de produtos in natura, que somaram 626.500 toneladas, alta de 33,7% em um ano, e faturamento colossal de 18 bilhões 370 milhões de reais. Os números oficiais do Ministério da Economia investigados pela Rural Business mostram que as miudezas bovinas responderam por 6,9% do volume, com 49.330 toneladas, colocando nos caixas dessas indústrias 627.550.000 reais. Já com os produtos industrializados, a receita chegou à marca de 1 bilhão e 300 milhões de reais, representando 9,5% das vendas para o mercado externo, 35.090 toneladas. Destaque ainda para o valor médio da tonelada da carne bovina in natura e processada enviada ao exterior, entre janeiro e abril deste ano, que atingiu 5.588 dólares. Ou R$ 28.554, mais que o dobro de 5 anos atrás. Tendência também alertada antecipadamente pela Rural Business a você, que é nosso assinante. Outro detalhe que a equipe Rural Business revela neste estudo é que quando comparamos o volume de exportações de carne bovina de todos os tipos de abril com as exportações realizadas no mês de março, houve uma queda de 6.270 toneladas. E claro, parte dos mega frigoríficos que operam no Brasil pode contar apenas isso para você. Quem olha um gráfico como esse pode sair falando por aí, meu Deus, a China está reduzindo as compras. Mas calma, vamos investigar o que de fato aconteceu neste mês de abril, quando o assunto é venda de carne bovina para o mercado chinês. A China vem fazendo exatamente o que a equipe de pecuária de corte da Rural Business vem desenhando há tempos, quando alertamos que em 2022 haveria um forte aumento das aquisições de carne bovina pelos importadores chineses aqui no Brasil. Mas o que vem acontecendo de fato? Se prepare para o susto.
Pelo novo estudo da equipe de pecuária de corte da Rural Business, no quarto mês deste ano, a China comprou 98.040 toneladas de carne bovina dos frigoríficos brasileiros e deixou nos cofres dos exportadores 675 milhões de dólares, ou, o mais importante para essas empresas frigoríficas, 3 bilhões e 200 milhões de reais. Já para Hong Kong, onde o destino também é carne bovina para a China, foram embarcadas 8.160 toneladas de carne bovina in natura e processada, forte recuo de 62,4% em um ano. O investimento desses importadores foi de 26.560.000 dólares, ou 125.980.000 reais. Mas na leitura correta de demanda para a China, quando se junta China e Hong Kong, os embarques de carne bovina in natura e processada juntas somaram um volume histórico de 106.200 toneladas, uma alta de 26,1% em um ano. E como podemos ver neste gráfico, o maior volume da história para o mês de abril. Com esse volume comprado em abril, os chineses adquiriram 57,3% de toda a carne bovina exportada pelos frigoríficos que operam com esse mercado no Brasil durante o quarto mês de 2022. Os números oficiais do Ministério da Economia investigados pela Rural Business revelam ainda que esses frigoríficos brasileiros faturaram 701.620.000 dólares, gerando um avanço em dólar no faturamento de 79,7%. Ou, o mais importante para o departamento financeiro dessas empresas, 3 bilhões 330 milhões de reais, a um câmbio médio de R$ 4,74, 52,8% a mais frente a igual mês de 2021. E claro, como alertamos, o maior faturamento de toda a história. Mas e o balanço das vendas para os chineses durante o acumulado de 4 meses de 2022? Os chineses também compraram o maior volume da história dos frigoríficos que operam com esse mercado no Brasil? Será que eles estão comprando um volume maior para, na sequência, desacelerarem as compras, como fizeram no segundo semestre do ano passado, no tal teatro do embargo chinês? O que pode estar por trás dessa política ineficaz de Covid-0 da China, que gera restrição alimentar para quase 50 milhões de pessoas, já que é quase esse o número de habitantes que oficialmente tem as cidades de Xangai e Pequim? Os recentes fechamentos das duas megacidades chinesas em nome de um suposto controle da Covid-0 vão, na verdade, gerar uma nova onda de adversidades na economia global? A tal política sanitária de Covid-0 adotada pelo governo chinês e classificada por especialistas como idiota vai novamente prejudicar a cadeia global de suprimentos, resultar em uma nova falta de insumos e, consequentemente, elevar ainda mais os preços. Será esse o objetivo do governo chinês? Ou eles estão escondendo outras políticas radicais de controle alimentar? Em teleconferência de resultados do primeiro trimestre, nesta quinta-feira, a JBS declarou que os lockdowns relacionados à Covid na China não vão afetar a demanda por produtos da companhia no país, embora os efeitos na logística continuem sendo uma preocupação. Mas será mesmo que eles não estão preocupados? As respostas para estas e outras perguntas você vai ver na segunda parte dessa análise de mercado que vamos colocar no ar nesta sexta-feira, dia 13 de maio de 2022, mas só para os assinantes de um dos pacotes de informação da Rural Business. Assine já uma das plataformas de informação da Rural Business e veja você também o Amanhã do Agronegócio hoje. Acesse ruralbusiness.com.br, pacotes a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o Amanhã do Agronegócio hoje.